Buenos días, estamos con el profesor Roberto Can de Lima, de la Universidad Federal Fluminense aquí en Brasil. Estamos haciendo una entrevista para el Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho en el contexto del 9º Congreso Internacional de la Red Latinoamericana de Antropología del Derecho, Jurídica, aquí en Pirinépolis, Brasil. Profesor, le agradecemos la oportunidad de platicar con usted. La idea es hacer una entrevista muy breve, unas preguntas nada más que consideramos que pueden dar oportunidad a usted de expandirse todo lo que nos quisiera compartir. Vamos a hacer 3 preguntas para que usted pueda expandirse. Y bueno, a partir de lo que usted nos señalaba en la palestra que dio ayer, de toda la trayectoria, de su trayectoria en la antropología del derecho, queremos saber, a partir de lo que usted ya nos compartió, en su opinión, ¿cuál es el momento que está viviendo la antropología del derecho aquí en Brasil hoy en día? O que eu quis dizer ontem foi que a questão da antropologia do direito e especificamente esse tema da administração de conflitos não era um tema nobre, né? Não era um tema reconhecido na década de 80, na antropologia. E que com uma série de acontecimentos, né? Principalmente algumas transformações na própria sociedade brasileira, isso se tornou um tema importante. Né? Mas a principal causa desse tema não ser conhecido é que, se você vai estudar antropologia do direito, você vai estudar um tema, uma questão que não é tradicional do ponto de vista da antropologia brasileira, e eu acho também do ponto de vista da antropologia latino-americana, que é estudar os poderosos, né? Estudar aqueles que detêm poder e que, portanto, ocupam no imaginário dos cientistas sociais, como eu disse ontem, né? Um lugar de opressores, não é isso? Então, a antropologia latino-americana, ela se faz herdeira, né, da antropologia europeia e da antropologia americana, que estudavam povos exóticos, né, e povos primitivos. E o que acontece com a antropologia? Aí eu vou dizer brasileira porque, né, é o que eu conheço. É que você estuda os oprimidos, não é isso? E se coloca muitas vezes, como é o caso dessa rede aqui, né, militando a favor dos oprimidos. Então, se você desvia esforços, vamos dizer assim, para estudar, e eu estou aí botando oprimidos entre aspas e opressores entre aspas, né? Porque evidentemente que isso, se fosse simples assim, era fácil, mas não é, né? Então, o que acontece? Se você desloca esforços para estudar os opressores, bom, você está traindo, de alguma maneira, a missão, né, dessa antropologia colonizada, que é a antropologia que, por obrigação, tem que estudar os povos oprimidos, os segmentos oprimidos da sociedade, etc., nos quais se inclui, inclusive, homossexuais, mulheres, etc. Esses temas todos são temas, para falar uma linguagem americana, de minorias. Isso, todas as minorias são objeto da antropologia. Então, quando você troca o sentido disso e vai tentar entender, como eu tentei fazer na década de 80, por que a polícia age do jeito que age, por que ela mata tanto, por que ela tortura, porque não é possível que milhares de pessoas, milhares de pessoas estejam loucas, não é isso? Fazendo coisas absurdas e contra os seus valores. Eles devem ter algum valor, algum sentido, tem essa atividade que eles estão praticando, porque se não tivesse sentido nenhum, são seres humanos, né? Como diz Weber, ações humanas são sempre dirigidas a valores, né? Então eles não seriam humanos ou qualquer coisa assim, o que também não é possível. Então,
querer entender isso, por que os juízes julgam desse jeito, por que os policiais fazem o que fazem, porque é algo que me pareceu bastante relevante, ainda mais pela minha trajetória pessoal de ser formado em Direito, de ter sido algum advogado, né, de colegas, vamos dizer assim, meus que trabalham nessa área e que, portanto, compartilham alguns desses valores da sociedade. Né? E aí, quando você vai estudá-los, né, e as suas práticas, isso não quer dizer que você esteja do lado dessas pessoas, que é uma coisa que eu acho que é meio obrigatória na antropologia, você ficar do lado das pessoas que você estuda. Né? Mas você não está do lado delas, mas você compreendeu os valores delas, o que é um passo além de você acusá-las, né, de serem desviantes, de serem, né, um bando de trogloditas, não sei o que e tal. Isso não, os caras fazem isso porque foram treinados para construir a verdade de uma determinada maneira, por isso eles torturam. Eles foram, né, treinados para manter uma segurança que é a segurança do Estado, por isso eles são tão violentos, né, como se diz aqui, esse negócio todo de violência. Há milhares de violências. Essa violência não quer dizer nada, violência de todas as formas. Por isso que nós, no nosso instituto, estudamos o que a gente chama de administração institucional de conflitos, porque a administração de conflitos, quando é mal feita, ela gera certamente problemas e, muitas vezes, o que se chama normalmente de violência. Né? Porque o conflito não é uma violência, o conflito é uma coisa normal. O conflito é normal que a gente esteja em conflito com os nossos semelhantes. Né? En esto que menciona justamente de la importancia de estudiar a los poderosos, que ha sido una de las características de la antropología del derecho aquí en Brasil, el exotizar nuestras propias instituciones de la sociedad a la que el antropólogo forma parte. En su experiencia, ¿qué es lo más difícil metodológicamente al estudiar antropológicamente estos espacios del poder y del Estado? ¿Qué ha sido lo más difícil? Como eu falei ontem, eu acho que a parte mais difícil disso é você, a palavra é ruim explicar, mas é você fazer ou procurar ter sucesso, né? Você ter sucesso em que as pessoas com quem você está estudando, né? Porque a antropologia estuda problemas em alguns lugares e com algumas pessoas. Né? Isso não estuda objetos, não estuda pessoas, não estuda comunidades e tal, isso já passou há muito tempo. Então essas pessoas com quem você está estudando fazem com que elas entendam, né, quais são os seus propósitos. Por quê? Porque, como eu disse ontem, né, as ciências sociais são inimigas do direito, né, históricas. Né? Aqui no Brasil, eu imagino que na América Latina, provavelmente também. Né? Então, essa inimizade é a primeira que gera preconceito, tanto de parte das ciências sociais quanto de parte do direito. Ela é uma inimizade, não é isso que precisa ser superada. Então você precisa fazer com que essas pessoas se comuniquem com você de maneira aberta e que você e elas possam construir um conhecimento comum. Né? Mas esses dois lugares estão plenos de preconceitos, né? Plenos de resistências e preconceitos. E muitas vezes, evidentemente, insuperáveis. Né? Mas como dizia a minha colega e amiga Sofia Tisquania ontem, e brincando, né, se referiu a linhagens, né, você tem que descobrir umas linhagens, né, que são simpáticas e que estão dispostas a dialogar com você. Então a coisa mais difícil é o diálogo. Né? Inclusive, também pelas razões que eu expus ontem, rapidamente, das epistemes, né, que são epistemes distintas. Né? Aqui no Brasil, o direito se constrói de uma forma medieval, né, de uma forma escolástica, de uma forma através dessa lógica do contraditório. Né? E as ciências sociais seguem a lógica da interação, né, da construção do conhecimento entre as pessoas. Então,
como eu disse ontem, o que vale num lugar não vale no outro. Né? Então você já parte de conhecimentos invalidados. Né? Quer dizer, e aí começa, né? E mais várias outras coisas, né? Essas inimizades, essa resistência que existe de parte a parte. Eu acho que isso é o mais. E acho que no momento que você me perguntou, né, anteriormente, acho que no momento essa hostilidade, essa tal, ela começa a ser, não que ela tenha sido superada, mas ela começa a ser mais ou menos absorvida, né, pelo campo do direito, porque, inclusive, o fato, né, de que nós estamos dando um curso de segurança pública dentro da Faculdade de Direito, feito por cientistas sociais, por cientistas políticos, sociólogos, né, antropólogos, historiadores e também algumas pessoas do direito, mostra que, de alguma maneira, abriu-se um espaço para essa interlocução. Né? Y profesor, respecto a la trayectoria que ha seguido para conformar el equipo de investigación que usted dirige, ¿nos pudiera comentar cómo fue que fue surgiendo? Foi surgindo de uma maneira, em primeiro lugar, disse, eu jamais pensei que a gente ia ter o sucesso todo que nós temos, né? Mesmo porque, como eu comecei falando, na década de 80 ninguém se interessava por isso. Eu me interessei, né? Estudei nos Estados Unidos, fiquei muito surpreso e chocado, né? E coloquei essa minha surpresa num pequeno livro, né? Essa Antropologia da Academia, né? Produzindo Somos Nós, com essas distinções, essas profundas diferenças das quais eu não tinha ouvido falar. Eu estudei música profissional, estudei na Universidade Federal Fluminense, e nunca nenhum professor, muitos deles que tinham estudado nos Estados Unidos, não tinha se referido a esse contraste profundo, né, entre formas de construir a verdade, entre formas de discutir, formas de se comportar, né, em público. Nunca ninguém tinha falado disso, pelo contrário. Né? As conversas eram sempre como é que nós somos desorganizados, como é que eles são organizados, como é que nós somos barulhentos e eles são silenciosos, como é que nós somos, vamos dizer, perdemos tempo e eles não perdem, são pragmáticos, e como é que nós somos tal. E o que certamente é um monte de preconceito que não quer dizer nada, não é isso tal. Então eu fiquei muito surpreso com isso e vi que o direito era um lugar bom para estudar isso. Por quê? Porque o direito, né, um aspecto normativo da sociedade, explicita, né, as razões disso, escreve livros sobre isso, diz por que tem que ser assim. Então é um lugar bom para você obter informações e dados, né, dos sentidos e dos significados que essas práticas têm. E que, inclusive, esses sentidos, esses significados, que muitas vezes já escaparam dos próprios praticantes, que eles não lembram mais, não sabem por que estão fazendo aquilo e tal, se perguntavam, sabe? Inclusive, foram os próprios advogados que me sugeriram a bibliografia que eu usei para entender isso. Não, isso aí você tem que procurar esse autor aqui, que é o cara do século XIX. Ah, não, esse cara, isso aí que você está falando, tem a ver com o que ele fala e tal. Quer dizer, foram eles mesmos, desde o começo, foram eles mesmos, né? Ou os meus colegas, se vocês preferirem, que me orientaram a buscar isso. E aí isso foi crescendo com o apoio do CNPq, né? Muito pouco, quer dizer, primeiro apenas estudantes do que se chama iniciação científica, né? Que era aluno de graduação, porque não tinha pós-graduação na Universidade Federal Fluminense, na década de 80, nem no início da década de 90, depois criando o programa de pós-graduação, aí alguns alunos se interessaram, quer dizer, não é um plano, né? Não é uma coisa assim que você tivesse determinado, ele foi acontecendo. E aí eu acho que o outro lado disso é que mudou o interesse do mercado, né? Do mercado acadêmico, né? Ele começou a achar que isso aí era uma coisa, que não era só uma coisa, vamos dizer, exótica e voluntariosa da minha parte, mas que era um negócio que tinha sentido você estudar essas coisas e tal. Tanto é que em 2009, né, 2008, eles lançaram, o Ministério da Ciência e Tecnologia, como eu expliquei, lançou um edital, né, e esse edital
eles disseram que iam financiar 50% de propostas abertas e 50% de propostas induzidas. E um dos temas induzidos foi segurança pública, ou seja, para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação brasileiro, a segurança pública virou um tema de relevância, tanto é que eles incluíram ele num financiamento, né, que, como eu disse ontem, incluiu 126 institutos, né, a excelência da pesquisa brasileira em termos de química, física, biologia, biofísica, e 11 institutos de ciências humanas, sendo que 2 induzidos em segurança pública. Quer dizer, um número bastante significativo, dadas as proporções, né, das ciências sociais. 20%, né, das ciências sociais financiadas foram em segurança pública. É significativo isso. Então, estou falando, esses recursos permitiram que a gente viajasse, desse bolsas de doutorado, de mestrado, de pós-doutorado, de doutorado sanduíche, etc., que aumentaram e reproduziram ampliadamente os nossos objetivos. Né? Então, isso aí é uma conjuminação dessa iniciativa, mas sem o mercado ter mudado, também não ia, nada disso que vocês estão vendo aqui ia acontecer, ninguém ia saber nem quem eu sou, o que eu estou fazendo. Então, querer talvez uma meia dúzia de pessoas, mas não desse nível de 100 doutores e 400 pesquisadores, né, 300 em formação, isso aí não ia acontecer, porque o que faz isso é grana, né, dinheiro, é recurso. Inclusive agora com essa derrocada da economia brasileira, nós todos vamos sofrer, mas não só eu, né, vai sofrer todo mundo que está nessa. Porque esse instituto já era para ter sido renovado em 2014. Não foi prorrogado, agora foi prorrogado para 2016. Ou seja, eles estão atrás de dinheiro, mas eu vejo poucas possibilidades, né, de haver um financiamento. Mas criou-se um clima, vamos dizer assim, né, de cooperação, um clima temos temas conjuntos, etc. E cada um desses pesquisadores está se virando para arranjar recursos fora, né, desse âmbito para poder tocar os seus projetos. Né, então, e nós fizemos 3 encontros internacionais desse instituto. Sem dinheiro não vai dar para fazer outro encontro, né? Tem que arranjar dinheiro em algum lugar, o dinheiro está difícil, então isso aí vai ficar complicado, talvez tenhamos que dividir. Bom, eu estou contando essa história para dizer, de curto e grosso, que é o seguinte, isso não é uma coisa, depende, né? Depende das suas iniciativas, depende de como elas são. O negócio do Bourdieu, né? Aquele campo intelectual e projeto criador. Não adianta você querer criar nada se o mercado não diz que a sua criação não interessa, né? Quer dizer, você tem que criar, mas daí o mercado tem que assimilar. E o mercado mudou. Hoje em dia a segurança é um tema dos jornais, está na página dos jornais todos, está no Brasil, no México, e tudo quanto é lugar, é esse assunto, que esses conflitos não se resolvem de maneira insatisfatória, que precisa fazer alguma coisa para melhorar melhorar no sentido de tornar mais legítima, né, essa administração de conflitos e tal, e aí então nós ficamos no centro da notícia. Tá? Mas podia não ficar, isso que eu quero dizer, podia não ficar. Né? Então não é uma obra, né, uma obra assim, não, porque eu tal, não sei o quê, não é nada disso, foi fazendo, aí isso foi acontecendo, o programa de pós-graduação apareceu, depois apareceu o programa de Direito, né, que também foi muito importante, porque tem vários colegas mestres e doutores em Direito não digo que façam etnografias, mas fazem trabalho de campo, fazem pesquisa empírica, que no direito o pessoal do direito que não gosta diz que estão fazendo descrições, só descreve, não. Cadê a teoria? A teoria que eles chamam é a doutrina, né? A doutrina dogmática e tal. Então os alunos dizem assim, pô, isso que minha tese, minha dissertação não tem teoria, só tem descrição. Aí tem que lembrar o sujeito, olha só, lê isso aqui, tal, não sei o quê. Tal é a pressão, né? A pressão do outro lado, né? Que tem dificuldade de assimilar esse tipo de conhecimento empírico.
Porque tem uma verdadeira alergia à empiria, como eu disse ontem, que a empiria é consenso. E esse direito, ele não suporta consenso, porque ele quer exercer a autoridade dele sobre o dissenso. Se não tem dissenso, ele não pode exercer a autoridade dele. É que nem o juiz americano, quer dizer, as partes concordam, acabou. Eles vão lá e falam para ela, nós concordamos, o juiz vai, carimba, que ele vai mandar embora. Então ele não pode exercer esse poder. Então os nossos juristas, os nossos juízes e os nossos advogados estão acostumados a isso, a dissentir para a autoridade resolver. Né? Aí se você consente, se você chega a uma conclusão, então eles ficam falando aqui no Brasil, porque temos juizados especiais, temos processo de mediação, tudo mentira. O juizado especial não concilia nada, a mediação não media coisa nenhuma. Por quê? Porque se mediar e conciliar atrapalha o juiz. Então o que acontece é que você faz conciliações forçadas, mediações forçadas, entendeu? Você continua forçando a decisão, mas chamando ela de conciliada, mediada, mas é uma forçação de barra. Por quê? Porque sem consenso não tem poder. Ontem, uma opção de gente que eu falei isso, ficaram com a cara feia mesmo. Eu notei os juristas da plateia. Sem consenso, não tem poder se exerce. Sem consenso, poder se exerce. Com consenso, poder não se exerce. Poder ratifica, homologa. E aí tira toda a graça da autoridade, né, da profesión. Profesor, ahorita lo que nos estaba diciendo es que depende mucho del contexto, el surgimiento y del interés, e ir generando el interés en el público, en la academia. En este momento que en América Latina tiene tantas cuestiones relacionadas a la seguridad pública, en el caso de México, que es un tema que está en la agenda pública y que tiene la sociedad, bueno, las organizaciones civiles está tratando de todo este contexto problemático. ¿Cuál es el papel que debe asumir el antropólogo frente a estos temas? Bom, é uma boa pergunta. A questão é o seguinte, quer dizer, do meu ponto de vista, veja bem, do meu ponto de vista, sempre. Porque você fala com antropólogo, não sei, os outros antropólogos pensam, do meu ponto de vista, a antropologia não deve ser uma coisa militante da maneira como algumas pessoas a compreendem, ou seja, escolher um lado e ficar daquele lado e lutar por aquele lado. Porque eu acho que o trabalho da antropologia é compreender os pontos de vista e colocar essa compreensão a público, para que os interessados possam usar essa compreensão a seu favor. Né? Como a gente dá aula, por exemplo, para policiais, surge às vezes uma discussão, diz, bom, mas vai dar aula para os criminosos também? Vai dar aula para os criminosos também, né? Porque quando uma pessoa entra na universidade, ninguém impede a folha corrida da pessoa. Se a pessoa tem antecedentes ou não tem antecedentes criminais e tal, qualquer um que passar no concurso lá no Enem, né, pode entrar na universidade. Então, mas isso, eu não estou do lado dos policiais, nem estou do lado dos bandidos, eu estou do lado da ciência, do outro lado não, e eu quero que todo mundo compreenda isso, porque não é papel da universidade tomar esse papel de militância. Mas, como eu disse ontem, eu acho que isso é uma militância. É uma militância você não se deixar cooptar pelos lados, né, e prestar, agora, evidentemente, dentro de uma postura ética. Isso, se as pessoas, qualquer delas, tanto os transgressores quanto os policiais pedirem para eu fazer alguma coisa que eu acho que vai prejudicar os outros, sem que os outros tenham conhecimento disso, por exemplo, eu não vou fazer. Eu não vou colaborar, né, com nenhum dos lados para prejudicar o outro lado. Não vou fazer isso, não é meu papel. Meu papel é o contrário. Ou eu me ausento, ou eu digo, eu só posso fazer se explicitar isso. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes o pessoal, não, tem uma pesquisa aqui, você tem que assinar uma cláusula de confidencialidade, é o nome. Então, essa cláusula diz que você não pode usar o conhecimento que você adquiriu de maneira nenhuma, nem em artigos, nem em nada. Eu digo, não assino. Eu nunca assinei nenhuma pesquisa com cláusula de confidencialidade.
Porque o que eu descobri, eu quero tornar público. Não é isso? Não, mas está trabalhando para mim? Não, não estou trabalhando para as pessoas. As pessoas foram à universidade, né, solicitaram um saber que está disponível na universidade e tem que se adquirir isso com as regras da universidade, não com as suas próprias regras. Né? Eu não estou aqui para prestar serviço para a polícia, nem para o judiciário e nem para os transgressores. Não estou aqui para isso. Né? Estou aqui para exercer o meu papel. Então, tem limites e tem dificuldades, porque você está sempre, principalmente ao lidar com setores que têm poder na sociedade, você está sempre sujeito a ser cooptado. As pessoas estão sempre querendo cooptar você, senão não vem aqui. A imprensa quer cooptar você, todo mundo quer cooptar você de alguma maneira. Qual é o seu lado? Né? Fique do meu lado. Né? Nesse sentido. Tem lado. É uma coisa de querer não ter lado. Tem lado. Eu tenho o lado da universidade, eu tenho o lado da pesquisa, o lado e da ética da pesquisa, que é essa, né? De você não divulgar as pessoas que colaboram com você, não divulgar o nome das pessoas, mas você tem a obrigação de divulgar, tornar públicas as informações. Aqui no Brasil, ultimamente, isso tem sido muito criticado pela esquerda, né, por uma certa esquerda, toda ela, que eu, por exemplo, não critico, mas no negócio de produtivismo, né, você tem que escrever, tem que publicar, né? Bom, mas o cara que faz pesquisa e não publica, como é que a sociedade vai saber o que ele está fazendo? Não é isso? Entendeu? Como é que fica isso? Como é que ele presta contas do salário dele, da atividade dele, se ele se recusa a publicar, porque a solicitação de publicar é produtivista, é um negócio muito, para mim, é uma coisa muito complicada, porque a minha obrigação é tornar público o trabalho que eu faço e dos meus colegas, evidentemente. Facilitar isso da melhor maneira possível. Organizar seminários que incluam a sociedade, né, que não seja só da academia, né, estar presente com palestras, conferências, o Diabo 4, aonde solicitado para tal, dar entrevistas públicas e tal, para televisão, para o jornal, sempre com parcimônia, né, porque senão vira, a gente também começa a te informar, eles me ligam muito para mim e tal. Eu já não atendo mais ligação que não tem identificação, porque em geral é repórter que liga para você, né, quer pegar você de surpresa, né? Então o cara tem que deixar recado, aí eu ligo de volta. Ah, ok. Entendeu? Sí, entendí. Profesor, también en sus textos usted hace mucho hincapié en la importancia de hacer estudios comparativos que permitan empezar a establecer diálogos con las diferentes realidades de los países. ¿Cuál sería como en estos momentos las mejores posibilidades de realizar esto? Es decir, ¿cuál sería como el primer paso a dar para establecer estudios comparativos entre los países? Oi? Con México, ¿no? Pensando en México, que nos estamos incorporando a trabajar. Olha só, bom, no México não posso dizer nada sobre isso, eu nunca fui ao México, então eu sou antropólogo, só posso falar das coisas que eu faço. Mas eu posso contar o caso brasileiro, né? Porque quando eu comecei a estudar esse tema aqui no Brasil, eu comecei a estudar esse tema pelo lado da antropologia do direito, né? Quer dizer, eu fui estudar o sistema de justiça criminal do Rio de Janeiro, né? Então eu estudei polícia, porque tem um inquérito policial aqui, depois estudei o processo, das suas várias fases. Passei 3 anos fazendo isso. Mas os estudos, entre aspas, sobre polícia brasileira, que havia muito poucos, um é do professor Antônio Luiz Paixão, já falecido, outra pessoa que estudava isso, não era bem isso, polícia que estudava, mas hoje em dia ela diz que não estuda nada disso, mas estuda saúde pública, mas a Alba Zaluar, que estudava um pouco de trabalho de crime, né, e tal. Mas especialmente os estudos do professor Antônio Luiz Paixão, da Universidade Federal de Minas Gerais e do seu grupo, todas pessoas muito inteligentes, muito amigas e tal, estavam baseados na literatura americana, né? E na ideia de que polícia é igual em todo lugar do mundo. No mundo ocidental, a polícia é polícia, está acabada.
E eu lia aquela literatura americana e dizia, pô, mas a polícia daqui não tem nada a ver com aquela polícia de lá, nada, nada. E eu precisei, em 1990, ir para os Estados Unidos pessoalmente, para fazer trabalho de campo com a polícia, para constatar que realmente não tinha nada parecido com o que a polícia do Rio de Janeiro fazia. Né? E eu dizia, bom, então os livros que falam sobre a polícia americana estão corretos, eles fazem mesmo essas coisas. Agora, a polícia brasileira não faz. Né? Então é preciso colocar sob descrição o que a polícia brasileira faz, o que o Tribunal Brasileiro faz, porque eles têm, a gente costuma dizer, é tipo jabuticaba, é uma fruta que só tem no Brasil. Né? Então, é um negócio tipo jabuticaba, não tem em outros lugares. Né? E daí esse esforço comparativo que nós fizemos, fomos para a Argentina, fomos para a França, fomos para o Canadá, depois já tinha ido para os Estados Unidos, fomos para Portugal e tal, para fazer essas descrições, buscando, como diz o Gertz, né, as diferenças e não as semelhanças, porque se você, a maneira como a comparação era exercida e é exercida, é pela semelhança, uma comparação evolucionista ou funcionalista, né, comparação pela semelhança, tanto o evolucionismo quanto o funcionalismo trabalha com as semelhanças, né, para estabelecer tipos, né, o funcionalismo para estabelecer tipologia, e o evolucionismo para estabelecer sequências. Né? Então, um é o tempo, o outro é a classificação Yargo, né? Que o Litch vai falar do Radcliffe Brown, da coleção de borboletas, não é isso? Não, das coleções de borboletas. Então, o que eu digo é isso, vocês têm que procurar conhecer, né, os outros lugares para entender melhor o seu sistema. O seu sistema tem que ser compreendido à luz dos outros sistemas, mas não para mostrar que ele é igual aos outros sistemas, para ver o que ele tem de específico. Porque esse é o trabalho, entre parênteses, é o da antropologia. Você não estuda índios, para você compreender melhor os índios. Isso é um erro, né, brutal. Você estuda isso para se entender melhor, né? Isso, você compreender melhor a sua sociedade, porque você vai ver sociedades que são muito diferentes da sua, e isso vai desnaturalizar a maneira como você mesmo olha para a sua sociedade, porque ninguém pode entender a sociedade melhor do que a pessoa que vive lá. Nenhum antropólogo vai atingir, a não ser que ele cometa essa fina flor da militância, que é virar, né? Vira um índio, vira um pescador, vira homossexual, vira pai de santo, né? No candomblé, aí o camarada deixou de ser antropólogo, ele virou outra coisa, né? Virou um interlocutor do outro lado, um interlocutor nativo, virou nativo. Mas se ele quiser manter a manutenção da posição de antropólogo, consiste exatamente em ir lá e voltar para cá. Porque se você não volta, você vira nativo. Né? Então, não pode ser assim. Quer dizer, pode, e muitos fizeram isso, mas não é o papel dessa saber, né, desse conjunto de conhecimento que a gente denomina de antropologia. A coisa é você voltar e desnudar a sua própria sociedade. Então, é essa comparação que tem que ser feita. Não se pode deixar. E no México, eu não conheço nada de México, mas eu imagino que é uma grande influência americana, quer dizer, tem muita chance de você ficar olhando o México com a literatura americana, né, que fala sobre polícia, sobre justiça, sobre o sistema. Agora mesmo vocês estavam falando que vão introduzir o sistema acusatório, depois mais um pouquinho você falou que é oralidade. Agora, duvido, não tem Argentina, introduziram tribunais orais, juízes orais, não tem oralidade nenhuma, entendeu? É outra coisa que introduziram a minha colega, né, aluna e ex-aluna e hoje colega Lucia Elbaum, escreveu um livrinho muito interessante, El Pez por la Boca, amor, dizendo que essa oralidade é a presencialidade do cara, porque antes o juiz nem via a cara do sujeito que ele julgava, e agora ele vê, porque o cara, tal da oralidade, o cara aparece lá, aí eles ficam olhando se o cara, como é que é a cara do cara, se o cara está com cara de mentiroso, está com cara de bandido, não sei o que, quer dizer, no fundo, é a presencialidade, mas não a oralidade, enquanto que a oralidade americana é outra coisa. A oralidade americana é o seguinte,
Você escreve o que se fala e o que vale é o que se falou e não o que se escreveu. Né? Quer dizer, aqui não, aqui você primeiro escreve e depois a pessoa fala para conferir o que está escrito, veja bem. É o contrário. Lá é o contrário. Você fala para que a sua fala seja registrada. Record, né? A palavra, né? Records. Records é exatamente isso. É a gravação da sua fala. Né? Aqui é o contrário, é que você primeiro fala, os caras escrevem tudo, escreve, aí depois pergunta de novo para você, para ver se você vai confirmar, vai falar diferente, vai cair em contradição, vai não sei o quê, vai isso, vai aquilo outro. Quer dizer, mas o que vale, o que aqui no Brasil chama-se fé de ofício, né? Tem fé pública, né? O que vale contra terceiros é o que está escrito. Né? O depoimento que você já deu. Então é um negócio muito ao contrário. Lá, os julgamentos são feitos oralmente. Né? As pessoas, que nem chega no cinema, igualzinho. Hollywood é muito etnográfica, né, nesse sentido. Tudo Hollywood é muito etnográfico. Coisa que os nossos filmes não são, né? Tá, o nego inventa um tribunal, inventa um lugar, né? Lá não se pode inventar nada, tem que ser tudo. Então é isso. Sí. Y, doctor, en relación, por ejemplo, con todas estas grandes reformas que usted acaba de mencionar, de introducir el sistema acusatorio, que dicen que están introduciendo el sistema acusatorio en varios países de Latinoamérica, como México, ¿cómo podría ser lo más importante que uno tiene que hacer como antropólogo, ya estando ahí en el juzgado, cuando está asistiendo los juicios? ¿Qué sería como lo más importante para un antropólogo cuando está ahí, en el papel que está ahí? Desculpa, mas aí você tem que fazer etnografia, que a gente chama de etnografia, né? Etnografia é tudo isso. Tem a observação, tem a conversa com as pessoas, porque observar só não adianta nada, porque tem que saber o que as pessoas acham que estão fazendo, não é isso? Não é só o que elas estão fazendo, senão vai cair no negócio da série Falkmur, né? Que eu brinquei ontem, né? Quero dizer que eu não fazia antropologia de direito, porque eu não estava falando o que as pessoas estavam fazendo. Eu estava pensando o que as pessoas pensavam que estavam fazendo. E isso era uma coisa completamente inútil, não é isso? Então, simbólica, antropóloga, para ela é uma merda, ela não havia. Né? Então é isso. Eu não falei isso, mas era isso que ela desqualificou. Então, aí depois ela qualificou tudo. 4 anos depois encontrei um que trabalho maravilhoso que você fez. Eu digo, claro, obrigado, bom dia. Tá lá. Entendeu? Sim. Fazer o quê, né? Sim. Então, ficar discutindo com ele Falkmur nada, né? Já a Laura Neider gosta muito do meu trabalho, acha ótimo, então, você gosta muito de mim, né? Então, como é que você não gosta de mim, mas sua filha gosta, né? Que é a música do Chico. Mas isso que eu estou dizendo, é etnografia dos seus instrumentos todos. Não tem diferença nenhuma, só que você está fazendo a etnografia num tribunal, numa delegacia de polícia. Aí tem outros, né? Você tem que usar outras estratégias, outras formas de se aproximar das pessoas. Diferente de fazer etnografia na sociedade indígena, né? Nos camponeses, nos pescadores. Mas também nesses lugares você tem que pedir licença. Então, essa ética, né, essa etiqueta do antropólogo, ele tem que aprender a adaptar a sua etiqueta ao lugar que ele está querendo pesquisar. Aqui, por exemplo, no Brasil, é muito comum, agora, né, as pessoas ficarem pedindo licença para fazer a pesquisa. E o tribunal não dá. Faz o requerimento, tá, cara. Mas acontece o seguinte, que quem manda no juízo é o juiz. O juiz manda, é dele. Aqui eles falam minha vara, se chama vara. Minha vara, meu cartório. Tá. Aí você chega lá e fala para o juiz, não pode, não tem problema nenhum. Entendeu? O tribunal não deixa, mas o juiz deixa. Então, deu licença, não tem problema nenhum, você está lá. Né? Aí eu pedi para o chefe de polícia jamais fazer pesquisa na polícia, é absurdo, como fazer? Aí chega lá para o delegado, toma cerveja com ele, não sei o que, tem um amigo que não sei o que. Não, claro, vai lá, tal, não sei
sei o que, pode ir e tal. Entendeu? São estratégias, né, que você tem que usar, porque se você fosse aproximar disso como os cientistas políticos se aproximam, não é bem os cientistas políticos, uma técnica da ciência política, né? Uma técnica, você não vai entrar em lugar nenhum, vai ficar chupando o dedo. Né? Então você tem que ver quem é que manda, né? Aquela história, quem é que manda aqui? Né? Porque no Brasil, quem manda aqui? Quem é que manda? Aí o cara ali, às vezes não é nem nada disso, é o secretário do cartório, não sei quem que manda, chega lá, escuta aqui e tal, não sei o quê. Aí são muitos, aí um não deixa, o outro deixa, entendeu? Eu também tenho um amigo que estuda esse negócio e tal. A pesquisa antropológica é errática, isso, completamente errática. Não adianta você dizer, eu vou fazer uma amostragem, eu vou... Entendeu? Não vai nada. Você tem que ver onde é que você pode entrar. E aí é uma parte importante do trabalho que tem que ser explicitada. Olha, eu consegui entrar por causa... Eu, por exemplo, consegui entrar nesse negócio porque eu estudei em Harvard. Em Harvard tinha um sujeito que era o Vivaldo Barbosa, que era advogado, que morava no mesmo prédio que eu, ficou meu amigo. Aí ele me apresentou para o Nilo Batista, o Nilo Batista me apresentou para um advogado criminal, para o Thompson, o Thompson me apresentou para os delegados, entendeu? E para os outros juízes e tal. Então, por que estudou essa vara? Eu estudei porque o Thompson conhecia o juiz dessa vara, por isso que eu estudei essa vara, mas não estudou? Não, eu não conhecia o que eu vou estudar. Não tem obrigação, né? Agora, esse troço é muito padronizado, embora pareça que é assim caótico e tal. Tem um código de processo, tem uma lei que eles não obedecem, mas que é a referência de todos. Né? Tem também os procedimentos tradicionais que são padrão. Por quê? Porque tem um controle. Você não tem um controle legal do que isso está se fazendo, tem um controle tradicional do que essas práticas estão sendo feitas e tal. Então tem um padrão também nas práticas. Né? Então se você vai num lugar, na outra você vai ver extremamente semelhante. Então tem essa argumentação. Mas sempre alguém vai dizer para você, mas você estudou esse cartório. Aliás, quando eu comecei a falar sobre a pesquisa, para delegados e policiais e tal, esses professores, está tudo errado. Mas isso aí que o senhor está falando está tudo errado. Isso não é assim, porque o artigo tal, aí uma olhada, né? O artigo tal, né? E combinado com o artigo tal, é tudo errado, tudo errado, tudo errado. Mas olha só, é engraçado, porque eu fui em 5 delegacias, né? E as 5 delegacias faziam a mesma coisa. Você está me dizendo que está tudo errado? Mas está tudo errado. Pô, que coisa louca isso, né? Vocês não vão fazer nada sobre isso, porque... Entendeu? Aí o cara, bom, tal, mas tá errado. Eu digo, sim, não, já sei, já entendi, tá errado, tá bom. Mas é assim que faz, né? Realmente é assim que faz. Então é o que eu queria, entendeu? Então tem também esses jogos a defesa é essa, dizer que a lei diz uma coisa, o sujeito está fazendo outra, você vai descrever o que ele está fazendo, ele diz que é um absurdo, que você... Primeiro ele acha que você quer punir, né? Quer punir. Não, eu estou só... escrevendo, que não está aqui o nome de ninguém, não estou dizendo onde é que foi, nem nada, estou escrevendo porque eu quero entender isso, tal, são próprios da etnografia. A etnografia é isso. Você também expor para as pessoas corrigirem você, e você também vê o efeito que isso faz nas pessoas. Porque ninguém disse que aquilo que eu escrevi estava errado. Eu estava errado. Eles disseram que aquilo que eu estava descrevendo estava errado. Isso de acordo com a lei, que é diferente. Mas o que eu estava descrevendo estava certo, mas era errado de acordo com a lei. Entendeu? Eu digo, eu não estou preocupado com a lei, estou preocupado com o que está sendo feito e tal. Aí nunca ninguém me chateou, nem amolou. Porque eu não escrevi nada, não inventei nada, né? Então, não inventei nada. Então. Sim. Professor... Então a resposta é façam a etnografia. Sim. Com todas as implicações que fazer etnográfico implica. Ok. E respecto,
nosotros estamos aquí de FLAT México, pero también estamos representando los equipos de FLAT de aquí de Brasil, que está Wellington coordinando y otros compañeros, y de Argentina. Quisiéramos pedirle que nos diera como consejos, por ejemplo, en el caso de México, que estamos surgiendo apenas como grupo de investigación, estamos intentando abrir espacios en las universidades con la profesora Adriana, el profesor Guillermo y también el profesor Alejandro, de llevar estos debates para allá, pero estamos, es un trabajo complicado porque también la antropología ya está como, voltea a ver mucho a los indígenas y entonces queremos llevar como esas discusiones allá. ¿Qué nos pudiera dar como puntos estratégicos que pudiéramos tomar en cuenta, consejos o así, sugerencias? Olha, o que eu acho que... Bom, eu não sou muito bom em dar conselho e tal, porque eu acho que cada um faz aquilo que acha mais adequado. Eu só posso falar do que eu fiz, né? Uma coisa muito importante que eu fiz foi frequentar muito congressos, né? E identificar nesses congressos quem que tinha sensibilidade para conversar, né? E com isso vai formando redes, como vocês estão fazendo aqui, né? Vai formando redes e essas redes vão se fortalecendo, porque quando você tem essas redes, você aumenta a sua capacidade de arranjar dinheiro, de arranjar recursos, né? Você pode combinar recursos, né? Você pode fazer várias coisas quando você está trabalhando sem ser isoladamente, né? Então, não se isolem, circulem, né? Identifiquem seus pares, né? seus colegas, isso. E mesmo que eles tenham discordâncias e tudo, mas que estão interessados em discutir, fundamentalmente você tem que estar interessado em discutir, não ficar contando história para você, né? Tem que estar querendo falar. E vão seguindo, né, o fluxo da pesquisa, né? Procurar publicar, né? Que é para ficar conhecido além dessa rede pessoal, né? Porque aí os outros leem que você escreve e tal. Não tem muita, entendeu? Não tem... É fazer o que todo mundo faz e tal, né? Mas talvez com mais intensidade quando você está criando uma coisa nova. Aí precisa ter mais, vamos dizer, tenacidade, né? Porque eu fiz muito isso, assim, não fazia mais, né? Porque hoje eu não faço mais isso, mas eu fiz muito e foi difícil durante muito tempo falando. Eu me formei em 96 e só consegui apresentar um trabalho na Associação Brasileira de Antropologia em 94, se mesmo que ela foi organizada em Niterói. E aí nós controlávamos a programação do negócio. E foi um grupo sobre estudos sobre Mediterrâneo, quer dizer, não era bem, não, mas era problema de prática, né, inquisitoriais e tal. Aí entrou no meio da coisa do Mediterrâneo. Eu juntei com uma historiadora que estudava Inquisição, quer dizer, foi uma coisa meio, né, assim, meio encaixada, que ninguém se interessava por isso, né? Então, mas o mercado naquela época era outro, dizendo, agora hoje todo mundo quer estudar isso, quer saber, quer falar sobre isso, então